o núcleo aqui de NPJ, o currículo, a grade aqui do nosso núcleo exige que os alunos façam, né, que os alunos visualizem, façam uma resenha, algum trabalho relacionado às trilhas, que a gente chama de trilhas obrigatórias, né? Estou aqui, enquanto isso, pegando o carregador do computador para não parar a aula no meio do caminho. Então, a gente vai gravar hoje a segunda aula, que é a segunda trilha, na verdade, que trata do mandado de segurança. Então, é um tema super legal da gente tratar, com algumas. Vou virar aqui um pouquinho o computador, pessoal, que eu tô. Só um segundinho, deixa eu ver se. Pronto, agora resolvido. Botei aqui para não, né, não atrapalhar a nossa aula, botei para carregar o computador. Vamos lá. Então, como eu vinha falando, algumas trilhas são consideradas trilhas obrigatórias, né? O aluno precisa assistir para que ele possa, ao final do curso, concluir aqui as tarefas, né? As obrigações do nosso núcleo de prática jurídica. E hoje a gente vai falar de um tema que é super importante, um tema super legal, que é relacionado ao nosso mandado de segurança. Eu vou tentar aqui, deixa só me dar um minutinho. Eu vou tentar compartilhar com vocês a, um PowerPoint das minhas aulas de mandado de segurança. Na verdade, vocês sabem que eu dou aula de mandado de segurança para as práticas, né? Quando a gente tinha as práticas constitucionais, agora é prática civil que está, né, incluído. Mas eu vou tentar colocar aqui o slide para vocês, para que vocês possam é, entender, vamos lá, entender como que esse mandado de segurança, vai ficar mais fácil. Porque no processo administrativo, como eu fiz a aula passada, o processo administrativo, ele é mais letra de lei, ele é mais 9784, né? Aqui a gente tem também a letra de lei, a gente vai ver como é que funciona, mas tem algumas regrinhas que a gente pode trabalhar, e como eu já tenho todo esse material também pronto, facilita na hora de ministrar aqui as aulas para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é que quando a gente fala de mandado de segurança, a gente está tratando de um remédio constitucional. Por que a gente chama de remédio constitucional? Porque são ações, né? São petições, são possibilidades, são direitos, né? São garantias, né, do cidadão que estão previstas lá na nossa Constituição Federal. Só um segundo, meu povo, peraí, só um segundo. Que estão previstas lá na nossa Constituição Federal. Então, Maria, olha, tudo acontece. É, então, o que que acontece? A gente chama de remédio constitucional porque tem visão lá no nosso texto da nossa Constituição, e aí ele trata, né, esse mandado de segurança é um remédio constitucional que visa combater, né? Você já está acompanhando aí o slide comigo, um ato ilegal ou abusivo cometido, né? Quando esse ato ele é cometido por uma autoridade pública ou um agente que esteja nessa função de autoridade pública naquele momento. Como, por exemplo, se você quiser, se eu apagar, não sei se eu tirar o som aqui, isso. É, por exemplo, se você quiser pensar um mesário, né? Você vai ser mesário numa eleição. E aí você ali não é um servidor público, você não é um agente público, mas naquele momento em que você está exercendo o munus público, que você está exercendo a função, você é considerado agente para alguns fins penais, para alguns direitos e para algumas garantias, inclusive para mandado de segurança, caso o sujeito sinta-se violado, né? Você esteja desrespeitando um direito, um ato, um direito desse cidadão que visa votar, por exemplo. Então, cuidado com essa autoridade ou esse agente
que esteja no momento nas atribuições do poder público, tá? Então, o fundamento do mandado de segurança se encontra aí na Constituição, artigo 5º, inciso 60, não, 79 e 70 da nossa Constituição Federal. E diferente de outras leis, né, que nós temos, o mandado de segurança, ele é uma ação que está prevista também numa lei específica, né? Então, a gente tem hoje uma lei que regulamenta o nosso mandado de segurança, que é a Lei 12.016 de 2009. Então, essa lei trata aí dessa ação, desse mandado de segurança, que é essa ação que a gente, né, está falando dela hoje. É muito importante que você, aluno, saiba fazer um mandado de segurança, caso até mesmo você vai fazer a OAB, porque o aluno acha que a OAB ele vai encontrar o mandado de segurança somente nas provas de direito constitucional. É mentira. Você pode, o modelo, a estrutura, ela está prevista na Constituição, é um remédio constitucional, o modelo e a estrutura vai ser igual, porém a matéria vai poder aí ser diferente em cada caso, tá bom? Então, cuidado aí com essas questões ligadas a essa ação, a esse nosso mandato de segurança. Lei que regulamenta ele, Lei 12.016 de 2009. A natureza jurídica, a gente já viu a natureza jurídica dessa ação, né? É uma ação constitucional, tem um rito previsto dentro de uma lei específica, né? Que é a Lei 12.016. Se a gente quiser, é, é uma ação que tem uma natureza mandamental, né? Você estabelece algo, você determina que algo seja feito ou que algo deixe de ser feito, então destina-se a proteger, né, direitos líquidos e certos, né, não amparados por habeas corpus, né? Então, cuidado com o texto da Constituição, porque quando a gente pensa assim, ora, imagina que eu tenha sido presa, fui presa e acho que esse ato é um ato ilegal de uma autoridade competente, né, uma autoridade, e eu acho que esse ato é ilegal. Eu posso entrar com mandado de segurança? Até pode, porém tem uma ação melhor para você entrar, que é o que é o habeas corpus, né? Que é o habeas corpus é exatamente uma ação mais específica para resguardar direitos de ir e vir, resguardar a liberdade do sujeito, né? Então é uma ação mais célere, é uma ação sem formalidades, então é uma ação mais voltada para esse direito líquido e certo de não ser preso, entendeu? Então, por isso que o texto constitucional, ele fala assim, cabe mandado de segurança, né, para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas data ou habeas corpus. Cuidado com essas duas ações, né? Habeas data é uma informação que você deseja dos órgãos públicos, né, tendo em vista a negativa desse órgão, e habeas corpus é para resguardar direitos de ir e vir. Tudo bem? Então, ele tem aí essa natureza mandamental, natureza constitucional, natureza de proteger direitos líquidos e certos. A gente já vai ver o que significa esse direito líquido e certo. Tudo bem? Segundo ponto é que a gente tem dois tipos de mandados de segurança, né? A gente tem um mandado de segurança que a gente chama de individual, que sou eu, pessoa, Débora, sozinha entrando com esse mandado de segurança, ou um mandado de segurança coletivo, né? Onde um certo sujeito representa uma certa pessoa jurídica, né? Representa uma coletividade de pessoas. Então, cuidado aí com essa possibilidade de, como que fala? De pessoas jurídicas entrar com mandado de segurança para resguardar direitos líquidos e certos de uma determinada categoria, de uma determinada quantidade de pessoas. Tudo bem? Então, esses dois aqui, né, são as duas modalidades que a gente tem de mandado de segurança. Aqui o artigo 21, ele já antecipa para você, né, porque o individual é simples, né? Você é um indivíduo entrando com a ação. Agora, o coletivo,
quem são quem é essa coletividade? Quem é essa pessoa jurídica que pode entrar com mandado de segurança coletivo, entrando com uma ação em nome de outra pessoa, resguardando direitos líquidos e certos de outras pessoas, né? A gente tem aí o mandado de segurança coletivo, que pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso, na defesa dos interesses legítimos relativos aos integrantes, né? Seus integrantes ou a finalidade partidária, ou por uma organização sindical, entidade de classe ou uma associação legalmente constituída pelo menos um ano. Então, cuidado com o artigo 21, que ele estabelece quem são essas pessoas, né? Qual é essa legitimidade ativa coletiva, ou seja, quem é essa pessoa jurídica que vai entrar com esse mandado de segurança para resguardar direitos líquidos e certos de uma coletividade. Outra questãozinha que eu botei aqui no slide é a celeridade, né? Apesar de estar lá no artigo 20, aí você vai falar, você não vi nem o começo dos artigos, mas calma, calma que vai por tudo no seu momento. Mas a celeridade no sentido de que o mandado de segurança é uma ação mais célere, né? Salvo a habeas corpus, como a gente já falou, que resguarda o bem mais importante da nossa vida, que é o direito de ir e vir. Desculpa, o mandado de segurança, ele tem aí um rito mais célere, ele é uma ação mais rápida, uma ação que visa resguardar um direito líquido e certo. Afinal de contas, quando você entra, se depara com mandado de segurança, significa que como o direito está sendo violado e ele precisa deixar de estar sendo violado rápido, né? Então, a gente tem aí esses dois, esses dois quesitos aí da nossa ação. As espécies, né? Esse mandado de segurança ele pode ser repressivo antes que a lesão ocorra, quando ela está na iminência, ela ainda não ocorreu, mas ela pode vir a ocorrer, tem muita cara, muitas características de que vai ocorrer, né, essa lesão, ou repressivo quando a lesão já ocorreu e na forma repressiva necessário se faz obedecer o prazo decadencial de 120 dias. O que que acontece aqui? O mandado de segurança é uma ação que só pode ser intentada se for repressivo, porque preventivo, o dano não ocorreu, a ilegalidade ainda não ocorreu, então eu não vou falar em prazo decadencial, porque senão meu prazo vai acontecer de quando? Da iminência de ocorrer? Não. Então, preventivo não há prazo, mas repressivo eu tenho um prazo estabelecido na lei, que é um prazo de 120 dias, prazo esse que é decadencial, ou seja, não se suspende, não se interrompe, é um prazo que tem aí um rito contínuo, né? Então, a partir do momento em que há o dano, a ilegalidade cometida por esse agente público, por esse sujeito, né, público, eu posso entrar com mandado de segurança contado 120 dias. Ah, professora, mas eu perdi o prazo de 120 dias para entrar com mandado de segurança. Vou perder o meu direito? Não, você só não pode entrar com mandado de segurança, com essa ação mais célere, com essa ação que passa na frente de outras ações, mas você continua tendo a possibilidade de questionar, de resguardar o seu direito frente a outras ações, tá? Então, você pode entrar com uma ação de reparação de danos, você pode entrar com uma ação como que fala, de indenização, ou uma obrigação de fazer ou deixar de fazer, você pode entrar com outras ações que não mandado de segurança. Tudo bem? Então, aí a gente passa para o nosso terceiro slide. Então, requisito, né? Natureza residual, só cabe mandado de segurança quando não houver outro meio para sanar a lesividade. Como a gente viu, se tiver habeas corpus, eu entro com ele, se tiver habeas data, eu entro com ele. Não tendo outro meio, eu posso entrar aí com o que a gente chama de mandado de segurança. Os fatos devem ser provados de plano, aí é outro requisito. Por quê? Porque o mandado de segurança, pessoal, é uma ação que visa resguardar direitos líquidos e certos. E o que é direito líquido e certo? É aquele que pode ser comprovado de imediato, de plano, de cara.
né? Mediante prova documental, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. O que que eu quero dizer com isso? Olha só, quando eu entro com mandado de segurança, salta aos olhos do juiz, o juiz de plano, com as provas documentais que eu trago ao processo, ele já pode analisar e ele já pode ver, né, visualizar, vir, né, que o meu direito líquido e certo está sendo violado. Como assim? Imagina, vou dar um exemplo. Imagina que eu tenha passado num concurso público, né? Então, eu passei no concurso público, tirei 10º lugar. Eram, sei lá, 100 vagas, né? E eu tirei 10º lugar. Só que o 12º foi convocado, o 11º e o 12º foi convocado na frente do 10º, na minha frente. Ou seja, eu fui preterida no meu direito à convocação, no meu direito líquido e certo de ser convocada, porque se o 11º e o 12º já foram convocados, o décimo já deveria ter sido também. Então, a partir do momento em que é publicado a chamada do 11º, 12º, eu posso entrar, eu tenho 120 dias para entrar com mandado de segurança. Preciso de prova testemunhal, prova pericial? Não, eu não tenho dilação, que a gente chama de dilação probatória. Eu posso, de plano, já documentar a minha ação, é uma obrigação de fazer, de ser convocada, né? Porque eu não quero que os outros não sejam, eu quero ser convocada também, inclusive na frente deles, né? Porque eu tenho que escolher a minha vaga, afinal de contas, eu tenho que escolher a minha vaga, eu tenho que estabelecer lá né, a ordem de chamada, né? Então, eu vou pedir uma obrigação de fazer, na qual eu decido, ou na qual eu solicito a convocação é, do 10º colocado. Tudo bem? Então, direito líquido e certo é aquele direito que pode ser comprovado de plano, é aquele direito que não necessita de dilação probatória, é aquele direito que pode ser, como fala, comprovado com as provas documentais do processo. Tudo bem? Então, tá aí o nosso requisito da prova. A discussão não é sobre direito, né? Mas sobre a forma com que se pretende provar, porque aqui só cabe documento, aqui só cabe documental. O prazo a gente já falou, 120 dias. Os sujeitos, né? Pode ser sujeito do mandado de segurança, sujeito passivo, né? Quem é para contra quem eu vou intentar a minha ação. Então, pode ser sujeito do mandado de segurança, autoridade coatora, ou quem lhe faça às vezes, como é o caso de agente delegado, no exercício da função pública. A autoridade coator deve ser entendida como aquela que possui poder de decisão na esfera administrativa. Então, o sujeito que delegou a ordem, o sujeito que mandou prender, cuidado que não é quem prende, né? É quem mandou prender, é o juiz que mandou prender, enfim, é o sujeito que está, de fato, violando um direito líquido e certo seu. Então, esse sujeito é que vai fazer parte de forma passiva da sua ação, tá bom? Artigo 1º, parágrafo 1º, equipara-se a autoridade para fins, né, dessa lei, os representantes ou os órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Por quê? Porque eu não tenho mandado de segurança intentado contra particular, gente. Isso tem que ficar muito claro. Então, se na sua peça, se na sua OAB, a gente já tem aí um particular não você, né, entrando com a ação, claro, você é o sujeito, mas se tem já a possibilidade de você intentar essa ação contra um particular, você já esquece mandado de segurança, né? Então, quando vocês estiverem se deparando com uma prova, né, prova de OAB, vai fazendo por eliminação, isso vai estabelecendo uma eliminação na cabeça de vocês. Tem direito de ir e vir, liberdade de ir e vir? Não, não pode ser mandado de segurança. Então, não desculpa, então não é habeas corpus. Tem negativa de acesso à informação ou negativa de retificação de informação? Não, então não pode ser habeas data.
tem dano ambiental, dano coletivo, dano a patrimônio público, então também não pode ser ação popular. Perceberam? Se vocês fizerem isso com todas as outras ações que vocês, como fala, é, com todas as outras ações que vocês estão estudando, né? Porque eu não sei qual é a ordem que vocês um dia irão fazer, mas se vocês fizerem isso, vocês vão parar de errar. Então, se você está lá diante de um direito trabalhista, fica visualizando. Se já tem recurso, se já tem uma contestação, já não é uma reclamação mais, né? Porque você não vai, entendeu? A reclamação é o primeiro ato. Eu não sei muito de direito do trabalho, mas é o primeiro ato do processo. Então, já vai fazendo esses links, né? Já vai fazendo umas eliminações, porque é muita peça, é muita coisa para você decorar, é muita coisa para você saber. E aí você pode acabar é, se confundindo. Custas processuais, né? O mandado de segurança exige o pagamento. Opa, peraí. O pagamento de custas, salvo se impetrado for beneficiário de justiça gratuita. Então, cuidado com isso. Exige lá, né, o pagamento de custas, né, para que você possa entrar com mandado de segurança. Deixa eu ver aqui, peraí. Valor deve corresponder ao benefício econômico. A intervenção do Ministério Público é sempre obrigatória e cuidado, nos processos de mandado de segurança não cabem, né, a interposição, não, a condenação em honorários advocatícios, tá? Então, a interposição de embargos infringentes, nem o pagamento de honorários. Então, cuidado, que às vezes na OAB ele fala assim: o sujeito que entrar com a ação, uma ação mais célere, uma ação aí, você já viu o prazo, tem prazo de 120 dias, uma ação que é, é mais em conta, mais barata. Por quê? E como não tem condenação, deixa eu beber uma água aqui, meu povo. Como não tem condenação em custas processuais, né, em honorários, desculpa, em honorários advocatícios, ela é uma ação de natureza mais econômica, né? Ela é uma ação mais econômica. Tudo bem? Então, tá lá. Endereçamento, o aluno deve realizar lá o raciocínio. Cuidado, a primeira coisa que você vai fazer para endereçar o seu mandado de segurança é saber se o seu mandado de segurança vai ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Por que isso, gente? Preste atenção. Porque lá no artigo 102 da nossa Constituição tem a competência do Supremo. E lá dentro tem a competência do Supremo para analisar determinados mandados de segurança quando houver determinados sujeitos. Então, por exemplo, quando o ato ilegal for de determinados sujeitos, cabe ao Supremo decidir. E esse raciocínio que você vai fazer, por quê? Pensa comigo. A competência do Supremo está na Constituição, a competência do STJ está na Constituição, a competência dos tribunais regionais federais, né, TRT, ou de algum outro tribunal federal, está na Constituição, e a competência do juiz federal, que é o 109, está na Constituição também. Então, se você consegue achar essas competências na Constituição Federal, dentro da sua peça, você já fechou. Se não tiver, vai para a Justiça Estadual. Então, você vai sempre fazer um raciocínio, porque se a competência for do Supremo, não pode outro sujeito julgar. Né? Se a competência for do STJ, não pode outro sujeito julgar. Então, você vai fazer um raciocínio na sua cabeça. Competência do Supremo Tribunal Federal, competência do STJ, competência dos tribunais regionais federais, depois do juiz federal. Não achou? Competência da Justiça Estadual. Tudo bem? Justiça aí estadual. Preâmbulo, então a gente tem, opa, que é porque não vou falar tudo isso, não, mas o preâmbulo o preâmbulo, a gente tem aí aquele endereçamento, aquela qualificação do nosso sujeito. Então, você vai colocar Débora, brasileira, casada, nacionalidade. Cuidado com os requisitos do artigo 319 do CPC, que agora tem e-mail. Se você tiver WhatsApp também, você pode colocar. Então, cuidado com esses requisitos lá, né? Da nossa qualificação, vai estabelecer os fatos e vai colocar o seu
direito, né? Cuidado, que eu sempre falo para o aluno que quando a gente está diante de uma ação, o ideal é você justificar tudo que você coloca dentro da sua peça. Então, competência, por que que você endereçou para o sujeito? É o primeiro ponto, para ninguém achar que você colou, que você tirou da onde isso? Vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal por isso, isso e isso, porque está no artigo 102, inciso X da nossa Constituição Federal. Beleza. Legitimidade, por que que você é legitimado, por que que você pode entrar com mandado de segurança individual ou coletivo, e por que que o sujeito é o legitimado passivo. Então, você vai também colocar. E o mérito, né? Então, você tem que colocar todos os requisitos, que você cumpre o prazo de 120 dias, que houve ilegalidade no ato praticado, que, né, o ato praticado foi por uma autoridade competente. Então, você vai ter que colocar todos os requisitos desse mandado de segurança no mérito, nos fundamentos jurídicos do seu processo. Gente, cabe liminar? Claro que cabe liminar. Ah, então eu usei liminar. Se você usou liminar, você vai colocar a sua liminar de acordo com o artigo 300, né? É, do nosso Código de Processo Civil e vai colocar fumo boniuris e o perigo mora. O dizer o porquê que você quer que o juiz antecipe aquela, como que fala, aquilo, aquela questão do processo. Entendeu? Aquele mérito do seu processo, por que que o juiz tem que antecipar o mérito e te dar logo o bem da vida desejado, o bem que você almeja agora, ao invés de esperar o final do seu processo? Então, eu estou vendo, às vezes, peças muito mal fundamentadas, né? Até mesmo por advogados, onde ele coloca, porque tem fumo, boniúris e o perigo. Não, gente, não é para botar isso. Isso é ok. Qual é a fumaça do bom direito e qual é o perigo da demora, né? Qual é a fumaça do bom direito? Porque eu fui preterida no meu direito a ser convocada no concurso público X, realizado no dia tal, homologado no dia tal, e foram convocados os sujeitos X, Y, Z antes de eu ser convocada. Qual é o perigo da demora? O perigo é que eu não trabalho, ou o perigo é que pode acabar expirando o prazo desse concurso e eu não ser convocada. Então, é dizer mesmo, né? Qual é o fumo boniuris e o perigo mora que devem ser respeitados dentro desse seu processo, tudo bem? E aí vem os nossos pedidos, né? Que seja concedida liminar, cuidado. Olha só, eu botei assim, caso ela exista e precisa estar fundamentada. Por que isso? Olha só, não é só colocar na peça, na OAB, que seja concedida minha liminar. Vai errar. Que seja concedida minha liminar, deferindo o pedido ou convocando, ou convocando o sujeito qualificado, ou como que foi mesmo? Que passou no concurso na pontuação, não, gente, acabei de esquecer. Qualificação, não. O concursado, não. O sujeito que foi nomeado, não. Que Gente, que teve o concurso. Olha, acabou de fugir da minha cabeça. Vocês entenderam. Você passou no concurso em décimo, que teve a colocação, que teve a décima colocação no concurso Y, X ou Z. Então, você tem que dizer tudo isso para dizer o quê? Coloquem o fundamento da sua liminar já aqui no pedido, que seja notificada a autoridade coatora quem? A pessoa que desrespeitou o seu direito líquido e certo, para que ela possa ir contestar, né, no prazo de 10 dias, que seja dado ciência ao órgão de representação judicial, intimação do representante do Ministério Público, ele é obrigado a falar no processo, procedência da petição do mandado de segurança, para quê? Procedência para quê? Então, você também tem que colocar o mérito e condenação aos honorários as honorários não, as custas processuais. Cuidado que não cabe honorários advocatícios aqui dentro do nosso pedido, tá?
que eu quero chamar a atenção para vocês aqui para a gente finalizar a nossa trilha? No artigo 5º dessa lei, Lei 12.016, existem algumas hipóteses nas quais não cabe mandado de segurança. Então, não cabe mandado de segurança, contrato de gestão comercial de empresas, tese, né? Se você quer questionar a validade, inconstitucionalidade de determinada lei, você não pode usar o mandado de segurança, tem que usar a ADI. E você também não vai poder usar a ADI, porque a ADI, ela precisa de quê? A gente ainda vai estudar essa ADI ainda mais à frente, mas ela precisa respeitar os legitimados, né? Quando já houver recurso administrativo, com efeito suspensivo ou ação judicial adequada. Então, cuidado aqui com esses pontos aí que devem ser analisados, tá bom? Artigo 5º, se você quer que eu repita, artigo 5º são as hipóteses nas quais não cabe mandado de segurança, tá? E só para a gente fazer um apanhado geral. Procedimento, como que funciona? Primeiro você entra lá com a petição inicial, está prevista lá no artigo 6º, endereçando, né, qualificando as partes, identificando a autoridade coatora, identificando os fatos, os fundamentos do seu pedido. Não esqueçam a prova pré-constituída. Eu esqueci um ponto muito importante nessa ação, naquele link, naquele momento em que você coloca lá, prova-se o alegado por todas as provas admitidas em direito. Mentira, porque aqui não cabe prova pericial, não cabe prova testemunhal, então só pode ser prova o quê? Documental. Isso tem que estar, ajuste a frase para dentro do mandado de segurança. Então, você vai colocar as provas nas quais você vai querer comprovar o alegado, o pedido de liminar, né? Se você pediu a liminar, o prazo de interposição, 120 dias, tem que ter o prazo de interposição contados do conhecimento oficial do ato, e a liminar tem que estar bem explicada. Não deixem de colocar essa liminar bem explicada, tá? Outras questões importantes aqui para a gente, de fato, finalizar. Deem sempre uma lida nas decisões do STF e STJ sobre mandado de segurança. Por quê? Porque mandado de segurança é uma ação muito importante dentro do nosso ordenamento, muito utilizada, diferente de habeas data, que é pouco utilizada, mandado de segurança é muito utilizado. Então, se você quiser anotar, por exemplo, a súmula 625 do Supremo estabelece que direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, né? Sem testemunha, sem perícia. Então, cuidado aí que vocês precisam analisar essas decisões do Supremo e do STJ quanto ao mandado de segurança. E para a gente, de fato, finalizar, já que a gente está dentro do NPJ, você vai se deparar muito com benefícios previdenciários, principalmente quando o INSS reduz benefício previdenciário ou suspende determinado benefício previdenciário. Então, ele está aí, de fato, fazendo, né, se estiver errado, violando um direito líquido e certo do sujeito. Então, cuidado com isso. São questões que você vai poder ver com mais frequência. Direito tributário tem muito uso do mandado de segurança. Direito do consumidor, concurso público dentro da administração, há muitas hipóteses de interposição do mandado de segurança. Tudo bem? Os casos eu já deixei para que a Thay, né, e o Pedro pudessem passar para vocês, para que vocês pudessem fazer aí dentro do NPJ as questões relacionadas ao mandado de segurança, e qualquer dúvida, vocês podem me procurar aqui no NPJ, eu vou estar aqui sempre na segunda e na quarta-feira de manhã, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.